Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast. Fique de olho. Eu sou Roberto Fervença, proprietário do Grupo HDR, Prevenção contra Incêndio. No podcast de hoje, nós vamos tratar de um tema legal, muito bacana. Vocês já ouviram falar em compartimentação vertical e horizontal? Pois bem, esse tema hoje é muito abordado pelo Corpo de Bombeiros, é muito enfatizado aí nos projetos de segurança contra incêndio, mas no público geral o pessoal não faz muita ideia o que é a compartimentação. E para esse bate-papo, temos hoje a Ingrid Meres. A Ingrid é uma profissional que atua com proteção contra incêndio e vem hoje representando aqui, vem falar um pouquinho da trajetória dela, vem falar um pouquinho sobre Firestop e um pouquinho da Hilt, a empresa a qual ela integra. Ingrid, é com você. Olá, tudo bom? Bom, como o Roberto falou, meu nome é Ingrid, eu sou engenheira civil, trabalho como especialista de proteção contra incêndio na Hilt do Brasil e já trabalho com a parte de proteção passiva contra incêndio há pelo menos 7 anos. E também atuo como coordenadora do Comitê Técnico de Compartimentação e Selagem da ABPP, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva contra Incêndio. E nas horas vagas eu gosto muito de praticar esportes, gosto mesmo? de jogar futsal, Ah, corrida de rua, andar de bicicleta, tudo que está relacionado a esporte eu gosto muito de fazer. legal, Ingrid, legal. Conta um pouquinho, fala um pouquinho inicialmente, conta um pouquinho da tua história, como que você começou, quando surgiu a ideia de trabalhar com proteção contra incêndio? Eu trabalhava, na verdade, numa outra empresa que tinha, um dos ramos de atuação era a proteção contra incêndio, e aí eu acabei me apaixonando por essa área, na verdade, e comecei a me interessar mais no assunto, a aprender mais sobre esse assunto, Sim. e depois eu acabei integrando, efetivamente, trabalhando só com a parte de proteção contra incêndio nessa outra empresa. Bacana. E aí, há um tempo atrás, eu vim para a Hilt já como especialista de proteção contra incêndio. Legal, Ingrid. Hilt, vamos falar um pouquinho dessa empresa maravilhosa, que eu sou meio suspeito de falar da Hilt, trabalho com produtos de vocês, produtos de proteção contra incêndio há muitos anos. Fala um pouquinho da história da Hilt, vamos lá. Bem, a Hilt ela é uma multinacional de Liechtenstein, que é um principado ali cerca da Suíça. Então, ela é uma empresa já de muitos anos, é uma empresa familiar ainda, mesmo sendo uma multinacional presente em mais de 120 países, ela tem, ainda assim, é uma empresa familiar, e ela atua em vários segmentos da construção civil, né? O objetivo da Hilt é ser o melhor parceiro da construção para os nossos clientes e colaboradores. Então, a gente tem toda a parte de ferramentas, discos de corte, ancoragem, temos toda uma parte de engenharia, também softwares para a área da construção, e uma das nossas principais linhas é a linha de proteção contra incêndio, onde a gente atua aí principalmente na parte de selagem, né, de Firestop. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho o que talvez mais interessa para os projetistas, para os arquitetos, engenheiros, síndicos, responsáveis pelo uso, né? A gente dá o nome de responsáveis pelo uso, mas são síndicos e síndicas. Vamos entender, antes da gente falar sobre NBR, vamos entender, passa um pouquinho aqui para o nosso público, o que é compartimentação vertical, o que é compartimentação horizontal e onde que a gente usa isso. Dá um panorama aí, Ingrid. Vamos lá. Perfeito. A compartimentação é literalmente o que o nome diz, é você compartimentar, é você dividir uma área grande em espaços menores, Sim. de modo que se o incêndio se iniciar em um desses espaços,
ele não saia daquele compartimento. Ótimo. Né? Então, a compartimentação horizontal é feita para evitar que o fogo se propague horizontalmente, e a compartimentação vertical, evitar que o fogo se propague verticalmente. Então, por exemplo, eu tenho uma parede corta-fogo, ela vai evitar que o fogo passe daqui para lá. Então, ela está compartimentando. A questão é que elementos de compartimentação não é um item só. Então, por exemplo, a porta corta-fogo, ela é um elemento de compartimentação. Você tem uma parede, mas se existe um elemento passando naquela parede, a parede é um elemento de compartimentação. Mas aquela abertura que você tem na parede é outra coisa, uma selagem que você precisa fazer. Então, a compartimentação, ela também se subdivide em vários tópicos. Então, selagem, parede, porta, você tem juntas que também precisam ser seladas. Então, a compartimentação vertical e horizontal é isso. Bacana. Resumiu tudo de maneira rápida, hein? Sim. Muito bem. Quando você fala das nossas passagens, sejam horizontais ou verticais, começam a entrar os principais produtos, os principais elementos que vão proporcionar esta selagem, não é? E aí, Ingrid, muita gente navega e fala de vários produtos, de vários componentes que, na realidade, não são elementos corta-fogo. Eles não fazem a função realmente de compartimentar. Nós tivemos, em 2022, me corrija aí, hein? Em 2022, a gente teve a publicação da nova NBR, a 16944. Correto? É isso mesmo? Isso. Ela tem várias partes. Algumas foram divulgadas no finalzinho de 2021 e a parte 1 foi divulgada em 2022. E é justamente a parte 1 que trata dos requisitos. Exatamente. E aí, Ingrid, é onde os profissionais não se aprofundam. A gente vai tratar do tema projetos daqui a pouquinho, mas o que a gente nota? Eu, na área de instalação e na área de manutenção de um firestop, mas o que a gente encontra nos dois cenários? Desconhecimento. Muitos não conhecem a NBR e quando acreditam que conhecem a NBR, usam até um produto certificado, mas muitas vezes aplicam de maneira errada. Eu até brinco, né? A Hilt tem a característica do vermelho, né? Sim. Eu até brinco, costumo falar assim, você tem uma Ferrari, você ganhou uma Ferrari. Se você não tiver condições ou não souber exatamente como você conduz essa Ferrari, você pode se acidentar. E em qualquer segmento na área de proteção, seja proteção passiva ou proteção ativa, eu tenho que conhecer bem, eu tenho que conhecer um pouquinho. Então vamos falar um pouquinho aqui, antes da gente entrar na área de projetos, vamos falar um pouquinho da 16944, parte 1, que trata dos requisitos. Eu acho que isso é o mais importante hoje para o nosso público. Tá? E aí, na sequência, depois a gente já começa a falar sobre projetos. Como que nasce, né? Como que nasce a compartimentação. Vamos Sim. lá. A 16944, ela trouxe mudanças significativas para o mercado como um todo, né? Então, ela literalmente cobriu um gap que a gente tinha, porque nós não tínhamos nada que falasse sobre requisitos ou sobre como ensaiar um sistema de selagem. Então, a gente usava outras normas de referência que não eram normas específicas. Então, como a gente tinha dito, a 16944, ela tem 3 partes. A parte 1, que é a parte de requisitos, ela traz para nós coisas, por exemplo, característica dos produtos que são utilizados para o sistema de selagem. Ela traz a necessidade do projeto também, ela fala sobre a importância do projeto, ela traz uma simbologia de como tem que ser um projeto específico de sistema de selagem. Ela traz também a necessidade de identificação do shaft, de você identificar que aquela selagem é uma selagem corta-fogo. Porque o que muitas vezes acontecia? A construtora fazia
entregava o prédio com o sistema selado, e aí quando os moradores vinham morar, vinham instalar a internet, a fibra, e aí cada vez que passava-se um cabo, destruía-se aquela instalação, e aí ficava aquela instalação destruída até a próxima renovação do AVCB. Então, você identificar que aquilo é um shaft corta-fogo é importante para que, opa, peraí, eu não posso sair arrebentando esse shaft. Então, a norma, ela também trouxe essa necessidade. Ela trouxe também a necessidade de selagem das juntas, ela trouxe questões relacionadas a comissionamento dos sistemas da instalação dos sistemas de selagem. Então, ela trouxe muitos temas em que a gente não olhava com atenção. Então, foi uma norma que ajudou bastante o segmento, essa área de selagens, a seguir uma linha de produtos, enfim, de sistemas que realmente atendessem essas demandas, né? E as partes 2 e 3 também trouxeram muitos benefícios, porque, como eu disse, a gente não tinha uma norma específica de como ensaiar o sistema de selagem, então ensaiava-se de uma forma incorreta. E dessa forma, qualquer sistema passava. Empírica. Exato. Então, não olhava-se detalhes que deveriam ser olhados. Então, eu conseguia instalar com qualquer tipo de material e normalmente passava, porque ela não era tão direcionada. E já com a norma específica de sistema de selagem, então, são observados tópicos, como, por exemplo, se o tubo está aberto ou se ele está fechado, isso influencia muito no ensaio. A pressão interna dentro do forno, a posição do termopar. Então, são coisas que fazem com que o sistema seja mais rigoroso e mais próximo do que é a realidade e que você consegue trabalhar com sistemas que atendem realmente a necessidade daquela edificação em relação à proteção. Você tocou num ponto aí que vai de encontro a todas as instalações de dispositivos que, na minha visão, devem ser abordadas com um pouco mais de profundidade, que é o comissionamento. Nós hoje temos, graças à nova NBR, nós temos um comissionamento. Ela detalha exatamente onde é o chamado sim ou não, né? Pode ou não pode, né? E isso veio também ajudar bastante, veio trazer bastante clareza para quem hoje está iniciando um processo de implantação envolvendo essa proteção, envolvendo o Firestop. Fala um pouquinho, Ingrid, sobre a importância. É a parte 2, não é? Que trata dos ensaios? Sim. Fala um pouquinho, você falou dos requisitos, fala um pouquinho sobre como que funcionam, como que acontecem esses ensaios para efetivamente garantir que o consumidor, o construtor, o instalador, o engenheiro que vai assinar o relatório de comissionamento, vai assinar a anotação de responsabilidade técnica, está utilizando um material devidamente ensaiado e, claro, acreditado por laboratórios. A gente escuta muito, eu ouço muito aí nas nossas inspeções, a palavra assim, mas a Land Rocha ela tem ensaio. Ok, mas e os demais produtos que deverão ser incorporados à Land Rocha em um tipo de compartimentação? Às vezes ele vai, eu estou falando de uma gama geral, estou falando do instalador, estou falando de quem está contratando o serviço, ele compra um produto certificado, estou dando o exemplo aqui da Land Rocha, mas ele não aplica um produto certificado na superfície dessa Land Rocha. E aí, para a gente desmistificar isso, sair daquela coisa, o que é verdade e o que é mito, fala um pouquinho desses ensaios para a gente e como que a gente hoje pode garantir para um cliente final que realmente aquela selagem, ela realmente vai evitar, não vai permitir que ocorra a propagação do incêndio. Perfeito.
O sistema, quando ele é ensaiado, né, a gente nunca fala que o produto foi ensaiado, a gente fala que o sistema foi ensaiado. Boa. Porque normalmente não é só um produto que é utilizado. Então, a gente olha o sistema como um todo. A norma 16944, parte 2, e a parte 3, que também é de ensaio, ela fala assim que o sistema ensaiado ele deve ser representativo à condição na obra. Então, por exemplo, se eu ensaiei uma abertura sem nenhuma instalação passando, e na obra eu tenho 4, 5 tubulações passando, aquele ensaio não se aplica, porque eu ensaiei ele sem nenhuma instalação. Sim. Eu preciso ensaiar ele com tubulações atravessando. Sim. Se eu ensaiei ele com tubulações atravessando, tubulações de PVC, e na minha obra eu tenho uma eletrocalha, não é representativo. Já mudou. Já mudou. Então, assim, o ideal é que o ensaio ele seja representativo o mais próximo possível da realidade da obra. Então, se for ensaiado com uma camada de lã, uma camada de pintura e com a fita intumescente, vai ser instalado a camada de lã, a camada de pintura e a fita intumescente. E aí não é, foi instalado lã, aqui eu instalei lã. Não, peraí, tem que olhar a densidade, a espessura da lã. Então, tem que ser instalado de acordo com o que foi ensaiado. Eu ensaiei com 2 camadas de lã de 160 kg por metro cúbico. Eu tenho que instalar 2 camadas de lã com 160 kg por metro cúbico. Foi aplicado uma camada de pintura ablativa na parte superior e inferior. Eu preciso instalar a superior. Outra coisa que também causa muita confusão, foi ensaiado com a fita posicionada na parte inferior da laje. Eu não posso instalar em loco na parte superior da laje. Né? A norma ela fala, como o fogo e o calor tendem a subir, numa instalação horizontal, a fita ela tem que ser instalada na mesma posição em que ela foi ensaiada. Então, se ela foi ensaiada rente à parte inferior, ela tem que ser instalada rente à parte inferior, porque isso influencia a velocidade de atuação da fita, né? E, por exemplo, se ela foi ensaiada a 5 centímetros da base, a norma fala que eu posso estar com a fita no máximo 5 centímetros da base. Eu posso estar mais próximo, porque seria uma condição mais favorável, mas eu não posso estar a 10 centímetros, porque aí eu estou indo para uma condição desfavorável. Então, isso também tem que ser avaliado. A instalação correta de acordo com o que foi ensaiado. E os ensaios, eles são feitos em laboratórios reconhecidos pelo Inmetro, que comprovaram que tem eficiência ou eficácia para atender ou para ensaiar de acordo com aquele padrão normativo específico. Né? E existem os materiais que são certificados por certificadoras internacionais, como o LFM, que também são materiais que são ensaiados de acordo com os padrões de normas europeias ou americanas. Em algumas situações podem ser utilizadas também no mercado nacional. Beleza. Agora eu vou me postar naquela câmera ali, Ingrid. Eu vou falar uma coisa que vai doer em algumas pessoas. Ok. Tá? Vocês ouviram o que a Ingrid disse, pessoal? Não dá hoje para certificar um produto. Eu tenho que certificar um sistema. Nós vamos falar dos produtos que estão aqui, os vários produtos hoje que são produzidos pela Hilt, mas uma coisa tem que ficar clara. Eu só vou aplicar a lã de rocha, a placa de lã de rocha. Não vai atender o Firestop. Eu só vou vou diluir, escuto muito isso, hein? Eu vou diluir a pintura ablativa, lá CP670. Não pode diluir, você tem que passar, tem que atender, inclusive, uma espessura. Exatamente. Então, galera, fica aí a dica. Vai fazer um trabalho em Firestop? Beleza, mas siga exatamente o que pede a ficha técnica daquele fabricante, tá? E lembrando que é um sistema, não é apenas ensaiar, colocar assim, eu coloquei só a lã de rocha. Não é bem assim. Tá legal? Ingrid, eu dei uma quebrada aí, mas porque eu falo muito, eu brigo muito, no bom sentido, sim, eu brigo sim. muito. E você sabe disso, a equipe da Hilt sabe disso. Eu vivo em conflitos, porque as pessoas sempre vêm com o mesmo discurso, né? Eu tenho a RT do engenheiro. Maravilha! O RT, a RRT do arquiteto é um documento claro, mas será que esse engenheiro, será que esse arquiteto, ele realmente assinou algo garantindo que aquele produto
faz a função de ser um produto para uma compartimentação, seja ela vertical ou horizontal. Então, assim, navega um pouco mais, hein? O tema tá bom aí, navega um pouco mais aí sobre essa questão aí desses confrontos aí, desses ensaios. Uma outra questão também é, por exemplo, o tamanho da abertura, né? Às vezes tem um ensaio lá numa abertura que foi feita de 60 por 60. Uhum. E aí, chega lá na obra, você tem um shaft de 2 metros por 2 metros. Já vi isso, já. Exato. E aí, você tem toda uma questão que a norma, ela exige que o sistema de selagem seja autoportante. Então, ele precisa se sustentar. Então, no ensaio, a gente tem limitações no tamanho do forno. Então, o sistema que é ensaiado ali, ele tem também uma limitação de tamanho. Aí, suponhamos, foi ensaiado lá 60 por 60, atendeu o ensaio. Aí, chegou na obra lá tinha 2 metros por 2 metros. Aí, o que às vezes eles fazem? Vou colocar uma tela para ajudar a segurar o sistema de shaft. E aí, coloca uma tela embaixo ali do sistema de selagem e essa tela não tem resistência ao fogo. Então, aconteceu um incêndio, a tela, que seria o sistema de ancoragem ali, de sustentação da selagem, a tela cede, leva toda a selagem junto. Então, isso também é muito importante, porque às vezes, eu vou colocar aqui uma cantoneira, eu vou colocar aqui uma tela, eu vou colocar algo aqui para ajudar a sustentar o sistema. Já está errado. Ele não tem que receber esse tipo de... Se ele for ensaiado com a tela, ok. Se ele não for ensaiado com a tela... Aí tem que rever essa questão. Ingrid, você tocou num tema, você foi agora lá na outro tema. Mas, olha que bacana. A gente não vai expor isso agora, a gente vai deixar isso mais para o finalzinho do podcast, né, para criar também uma expectativa aqui para o pessoal que está assistindo, falar, caraca, Roberto, isso existe. Existe. Nós pegamos um caso, nesses 15 anos, nós pegamos um caso, que a pessoa, eu não vou nem dizer que é um profissional. A pessoa pegou uma tela, sabe aquela tela que a gente usa para fazer um cercadinho de galinheiro, de coelhinho, sabe essa? A de plástico ou a de aço? A de aço. Assim, é muito fino. Ele pegou aquela telinha, comprou aqueles pregos que você usa, aqueles pregos de aço, bateu na telinha, fixou, e veio com a lã de rocha, como se fosse um colchão, acomodou a lã de rocha sobre a tela, passou um produto que não tinha nenhuma característica de ser uma pintura ablativa, porque depois ela começou a aparecer uma série de trincas, ela era arenosa. E aí, menina, a gente chega lá, o cliente vira para mim e fala assim, mas olha aqui, olha a RT aqui do meu engenheiro, ele assinou. Então, esse é um cuidado. Quando você toca no tema autoportante, não é a Ingrid que está falando, não é a Hilt que está falando, não é o Roberto que está falando, é a norma. Isso está lá descrito tanto na NBR 16944 e também está descrito lá na Instrução Técnica 09/2025 do Corpo de Bombeiros. Autoportante. Então, esse é um cuidado, e aí, mais uma vez, fica a dica. Eu posso ter um sistema ensaiado. Maravilha. Mas se eu não instalo o equipamento e ele não se torna um autoportante, não adiantou nada. É o que você comentou. Eu tenho uma estrutura, uma telinha suportando a hora que aquela telinha receber calor, seja ela de araminho ou seja de plástico, ela vai se desintegrar e aquele fire stop que ficou bonito vai pro chão, vai cair. Exatamente. Aí, Ingrid, não é só a telinha. Você comentou aí das cantoneiras. O cara vai lá, coloca uma cantoneira e apoia a lã de rocha. E às vezes usa uma cantoneira, por exemplo, igual aquela cantoneira de drywall, que é com aço galvanizado bem fininho. Sim. Também não vai ter resistência, ela vai torcer com incêndio. E o tamanho do shaft. Ensaiou 60 por 60, eu tenho shafts que a gente faz, que o shaft lá, às vezes ele passa de 1,80 m, chega até 2.
para passagem de cabos, para passagem de hidráulica, e sempre a gente esbarra no mesmo problema. Mas por quê? Eu fazia isso, nunca foi pontuado pelo bombeiro, e aí vem sempre, eu falo isso, Ingrid, em todo o podcast. O bombeiro ele não vai destruir o Fire Stop para certificar. O que ele faz? Qual que é a referência dele? Foi apresentada uma anotação de responsabilidade técnica, foi apresentado um relatório de comissionamento, esses 2 documentos sobem lá no Via Fácil Bombeiros. Então, para todos os fins, o bombeiro tem que acreditar que aquele instalador, que aquele engenheiro utilizou o produto certo, utilizou um sistema ensaiado e, claro, eu já tive casos, né, na época em que eu estava no bombeiro, há muitos anos atrás, né, de ter, eu em vistorias, só que nós vivíamos uma época diferente, né, não existia ainda o decreto que falava sobre vistoria por amostragem e de forma visual. O decreto hoje, o 69.118, fala isso, lá no artigo 13 e no artigo 14, das responsabilidades do Corpo de Bombeiros e de quem está realizando a instalação de qualquer equipamento, qualquer material que venha atender uma norma técnica. Então, eu chegava em alguns momentos e falava, vó, dá para a gente quebrar aí um pedacinho para verificar? Muitas vezes estava ok, mas a gente encontrava cenários onde não estava atendendo a norma da época. E, claro, a gente não ia quebrar todos os andares. Imagina você fazer isso num prédio de 25, 26 andares. Tá? Fazia-se por amostragem e, claro, aí pedia para a empresa fazer a revisão de todo o sistema e, com isso, o processo não andava. Né? Então, é algo que a gente hoje tem que externar para o construtor. Qual é a importância hoje? Porque o Fire Stop é algo que você não vê. Está dentro de um shaft. Quem que vai mexer ali? A equipe de net, a hora que for passar a fibra, a equipe de hidráulica, quando for fazer uma manutenção corretiva em alguma rede, vai se perder a fita, e aí faz a selagem e não põe a fita. Nós vamos ter aqui um período aqui da nossa apresentação, do nosso podcast. Eu separei algumas imagens, a gente vai deixar mais para o finalzinho, tá? Mas são coisas que assustam a gente. Imagina você, eu estou falando aqui da nossa região, hein? A nossa região. Imagina o que você, lá em São Paulo, né? Você viaja muito, você roda o Brasil aí, imagina as coisas que a gente encontra por aí. Então, assim, falamos um pouquinho da NBR, falamos dos requisitos, falamos dos ensaios. Agora, que tal a gente agora abordar como nasce? Como nasce a compartimentação? Vai nascer no projeto, certo? Exatamente. Como certo? Tudo começa pelo começo. E Tudo qual que é o começo? É o projeto. É o projeto. Eu sempre brinco. Eu tenho cliente que fala assim para mim, Roberto, eu comecei a construir a minha casa, eu chamei lá o mestre de obras e ele não me pediu o projeto estrutural. Ah, não pediu? Não. Ele falou que já conhece. Eu fiz só o projeto para aprovar na prefeitura, mas eu não procurei fazer um trabalho para investigar se o terreno está apropriado para eu construir a casa. E é o que você disse. Tudo nasce no projeto. E o Fire Stop, a compartimentação horizontal e vertical, não é diferente. Exatamente. Fala um pouquinho aí do projeto, fala de como surge a compartimentação lá no projeto. Não, perfeito. Todo projeto, ele já tem que trazer as informações a respeito da proteção contra incêndio. Existe um projeto específico, por exemplo, que é o projeto de incêndio. Só que, muitas vezes, esse projeto, ele foca muito na produção ativa.
E o projeto de instalações, né, a gente vê muito essa briga. Quem deveria especificar o sistema de selagem? Os projetistas de instalações muitas vezes falam que é o projetista de incêndio. E o projetista de incêndio fala que é o projetista de instalações. E aí acontece que existe um gap nesse meio em que ninguém está olhando. Então, até a 16944, ela traz um tema que é projeto. E ela fala que toda edificação deve possuir um projeto específico de selagem. Existe um projeto específico de hidráulica, existe um projeto específico de elétrica, existe um projeto específico para proteção ativa, por que não um projeto específico de selagem? Então, existe hoje essa recomendação normativa da 16944 de que haja sim esse projeto. Mas é importante que as outras disciplinas entendam que a necessidade disso e que apontem isso, né? Então, um projeto de hidráulica deveria apontar a necessidade de selagem nas aberturas. Um projeto de elétrica deveria apontar a necessidade da selagem nos shafts de compartimento, nos shafts na área de circulação ali, né? Então, o projeto já deveria constar isso, né? Hoje, a Hilt tem um departamento que faz projetos de selagem. Que legal. Entendendo essa dificuldade do mercado, hoje a gente oferece esse serviço para o mercado de projeto de sistemas de selagem. Então, a gente olha todo o projeto do cliente, vê aonde estão as aberturas, todos os pontos de passagem, e a gente identifica os sistemas de selagem que deveria existir. Então, hoje existe sim a necessidade, é extremamente importante. Porque senão sabe o que acontece, Roberto? Chega lá na hora na obra, vamos orçar o sistema de selagem? Não está no meu projeto. Isso, não está no meu projeto. Não está no meu projeto não pede, eu não preciso. E precisa sim. Existe uma coparticipação, uma corresponsabilidade que é dividida ali entre o projetista e a construtora, mas ele não pode dizer que ele não sabia disso. Não está no meu projeto, não vou fazer. Acontece muito, infelizmente. De novo, Ingrid, eu vou falar naquela câmera ali, ó. De novo, tá? Quando eu olho para ela, é porque eu quero dar um recado. Tranquilo, fica à vontade. Quero dar um recado. Pessoal, quando se faz um projeto de segurança contra incêndio, não é só pensar como que vai ser a escada. Não é pensar onde eu vou posicionar os aparelhos extintores. Não é onde eu vou projetar o sistema de detecção e alarme de incêndio. Sistema de iluminação de emergência. Essas ações não podem ficar limitadas ao projeto de incêndio, porque, como a Ingrid já disse, compartimentação, nós estamos atuando num ramo, num segmento chamado proteção passiva. Proteção ativa, eu tenho o hidrante. Ele é passivo ou ele é ativo? O hidrante não vai combater um sinistro? Ele é uma proteção ativa. E o fire stop que está lá, dentro do shaft, é passivo. Então, talvez esse seja, agora voltando aqui para a Ingrid, nós precisamos intensificar para os projetistas a importância de inserir em seu projeto toda a compartimentação, porque aí não tem como escapar. Exato. Está no projeto, está no memorial. Eu vejo muito nos memoriais, a pessoa coloca assim, 4 linhas. A compartimentação vertical está sendo atendida conforme NBR. É simples, né? Não é simples colocar? Mas não é assim, né? Então, quando você vai vender um determinado produto, quando a Hilt ou o seu representante vai lá na consultora e fala, mas eu não tenho o projeto de proteção passiva. Eu não... onde que eu tenho? Às vezes o cara nem sabe, às vezes o profissional que está à frente da obra, ele fala, o que é isso? O que é fire stop? O que é compartimentação? Tem lá no formulário, de segurança contra incêndio, segurança estrutural, tem lá iluminação de emergência, detecção, e também tem compartimentação, vertical e horizontal. A chegada da NBR ajudou demais. Só que a gente sempre enfrenta a dificuldade em fazer com que o público final, principalmente aquele que hoje está à frente de um empreendimento, estou falando um pouquinho, vou avançar um pouquinho, vou falar de quem assumiu o condomínio.
ou do engenheiro que assumiu a parte de segurança lá de um hospital. Nós temos um exemplo, se a gente tiver oportunidade, a gente vai vai falar um pouquinho sobre o incêndio que tivemos no Rio de Janeiro, lá no Hospital do Rio de Janeiro. E lá exatamente aconteceu isso. O incêndio ganhou proporções porque começou no subsolo e ele se propagou para os pisos superiores porque não existia uma compartimentação adequada. Né? E aí, Ingrid, eu vejo a importância da gente levar esse conhecimento. Foi por isso que a gente criou o Fique de Olho, justamente com a ideia de levar uma informação para quem não conhece a HILT, para quem não conhece compartimentação, possa se aprofundar no tema. E algo que as pessoas não costumam falar, mas eu não tenho a norma disponível. Tudo bem, a norma está disponível lá no site da ABNT. Você vai ter que até pagar pela norma. Mas hoje você tem o teu norte, que é a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, que você acessa pelo próprio site do Corpo de Bombeiros. Sabe o que às vezes é uma coisa que não poderia nem estar falando em podcast, mas eu vou falar, sabia? Eu vejo que algumas pessoas têm um pouquinho de preguiça de ler uma norma. Tem Sim. preguiça de falar assim, deixa eu entender e pesquisar. Você trabalha com isso, não trabalha? A tua vida é trabalhar com compartimentação vertical e horizontal. Hoje você está aqui representando a HILT, em um dos segmentos dela, claro, mas você imagina quem hoje está à frente de um condomínio. Ele conhece, o síndico conhece o que é compartimentação, Ingrid? Não. Não conhece. Ele conhece a diretriz, a norma técnica que fala de chuveiro automático? Não. Então, eu uso a palavra preguiça, mas eu vejo também que é um pouquinho de falta de interesse. Ou tipo assim, tem gente que faz, eu vou pagar para que um profissional me dê o conhecimento. E aí, a gente entra numa coisa que é a desinformação. Chega muita coisa para o cliente final de maneira errada. Fala um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter nas suas inspeções, nos seus trabalhos. Fala um pouquinho do que o pessoal hoje dá o título aí de chapa rosa. Sim. Na realidade, é uma chapa, vamos explicar aqui para o nosso público. A chapa rosa nada mais é que uma chapa de gesso RF, resistente ao fogo. E a gente tem observado muita gente instalando a chapa e falando que ela atende. A chapa, ela também passou por um ensaio, mas não para atender aquela finalidade, né? Fala um pouquinho aí sobre esse tema que muita gente ainda tem dúvida, Ingrid. Exatamente, né? Eu costumo falar que os produtos, eles são ótimos para a aplicação para a qual ele foi projetado. Sim. Então, por exemplo, um capacete, ele é um EPI, ele protege a cabeça. É um ótimo EPI. Mas se eu colocar no pé, ele vai funcionar? Não, ele não vai funcionar. Sim. A chapa RF, ela é a mesma coisa. Ela é um material corta-fogo? Sim. Mas ela também depende de um sistema. Aí no vídeo, exatamente. Aqui o Luiz já colocou pra gente. Exatamente. Então, a chapa de gesso, RF, que ela tem uma coloração, na maioria das vezes, rosa, ela tem um sistema construtivo ensaiado por uma outra normativa, que é a 10636. Então, um sistema com 4 camadas de chapa de 15 atende 120 minutos. Porém, não é porque é uma chapa considerada RF que ela é corta-fogo e pode ser usada em qualquer local. Então, eu já vi gente fechando o shaft com uma única chapa RF e falando, não, fiz a selagem. Mas fez a selagem com um produto que não foi ensaiado de acordo com o sistema de selagem e um produto mal instalado ainda, porque para ela atender 120 minutos, ela leva 4 camadas de chapa, não uma. Peraí. Você vai repetir, só que você vai repetir olhando lá, falando lá, ó. Você vai falar o seguinte, que uma placa, ela tem uma resistência limitada. Isso tá também no MAIT.
Exato, Está numa exato. IT do Corpo de Bombeiros, uma instrução técnica do bombeiro. Então fala para aquela câmera ali, Ingrid, que não é colocar uma chapa e falar que ele fez o fire stop. Vai lá. Exato. Então, aplicar apenas uma chapa de gesso rosa, a chapa RF, para selar o shaft, não funciona. Porque ele não foi ensaiado para aquele propósito. E, como o Roberto disse, uma chapa, ela não tem ela tem uma resistência limitada, de acordo com outra metodologia de ensaio. É outra utilização. Então, não funciona. Aí, Ingrid, isso aí não funciona. Não funciona. Gosto da Ingrid porque ela é direta, né, Ingrid? É isso aí. E aí, a gente enfrenta eu vou usar a palavra aborrecimento. Porque a gente chega para o cliente, chega para o construtor, e ele quer saber o porquê que ele não pode usar a chapa, porque num cenário, em outro cenário, ele usou a chapa para poder fazer divisórias num conjunto de escritórios. É diferente. Outra aplicação. É outra aplicação. Então, a compartimentação vertical eu não vou usar a chapa de gesso RF. Mesmo que eu use as 4 placas. Exato. E outra coisa, se um sistema é ensaiado na vertical, ele não pode ser usado na horizontal. Isso. É isso que eu ia te falar, isso mesmo. E normalmente os sistemas que levam chapa de gesso são ensaiados na vertical. Então já é outra coisa, eu já não posso usar ele na horizontal, que é onde está a maior parte dos shafts, Sim. Principalmente em edifícios altos, né? Sabe como que eu descubro isso? Quando eu faço as inspeções, eu chego lá, eu abro o shaft. Toque. É no toque. Sim. Aí o cara fala assim, não, mas eu apliquei. Tá, mas você pôs o quê? Eu pus a placa. Você pôs Que placa? A placa rosa. Ela atende. E aí é onde começam os chamados aborrecimentos. Exatamente. Porque aí envolve o construtor, aí envolve o responsável pelo uso, aí envolve o instalador e vira uma novela. E tem outra questão. Vira uma novela. A chapa, ela não consegue se autoportar ali na abertura, ela precisa de uma estrutura de sustentação, que também não foi ensaiada. Isso a gente já falou sobre isso, então realmente não é esse o sistema. Ô Luiz, vê se você acha aí no teu sistema uma placa de lã de rocha aí, densidade 160. Você vai falar para mim agora. É outra pancada que a gente vê no mercado. Uhum. O pessoal usando lã de rocha com densidade baixa. Exato. Conta um pouquinho sobre isso daí, vamos lá. Bom, a gente tem 2 problemas usando uma lã de rocha de baixa densidade. Primeiro, que a de baixa densidade ela é muito maleável, então você tem a dificuldade de fazer com que ela seja autoportante, e aí que muitas vezes o pessoal usa uma tela para segurar ela, porque ela não tem essa capacidade. Às vezes existe uma diferença da lã de rocha em placa e lã de rocha em manta. A lã de rocha em manta é extremamente flexível, então você não consegue posicionar ela e fazer com que ela fique ali pressionada na abertura. A segunda questão é, ela tendo uma densidade menor, obviamente ela suporta menos calor, então não vai atingir o tempo de resistência ao fogo necessário. Então são 2 das dificuldades. Aqui a gente vê uma placa, às vezes olhando assim a gente não consegue saber qual é a densidade, a gente precisa manusear, ver a ficha técnica do produto, né? Isso é uma coisa que você tocou num assunto aí. Você vê, ó. Essa é maleável. Essa daí é maleável. Olha o cara dobrando. Exato. Essa daí não é uma lã de rocha destinada para o serviço de a gente pode pensar assim, se é a essa lã... daqui está fazendo mais a função acústica. Exato. Se é uma lã daquelas que vai dentro de uma parede de drywall, ela não é para selagem. Porque normalmente essas lãs são lãs de baixa densidade. Sim. Ô Luiz, se você depois dar uma consultada aí, a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas se você consultar lá depois no site da Hilt, você vai ver uma lã de rocha. A lã de rocha da Hilt tem uns detalhes diferentes que eu já vi. Ela tem uns risquinhos que outras lãs de rocha não costumam ter, né? E ela é dura. Ela é bem dura. Ela é rígida. Ela é um pedaço de madeira mesmo. Então, quando a gente hoje vai instalar, a gente tem muita facilidade, porque o fato dela ter essa rigidez
a hora que a gente vai fazer o fechamento, né, ela dá um acabamento perfeito, perfeito, perfeito. Exato. O corte é muito mais fácil, você consegue cortar ela retinho. Sim. E a lã, ela é normalmente cortada um pouquinho maior que a abertura, que é justamente para ela entrar pressionada. Isso. E é essa rigidez dela que faz com que ela consiga ser autoportante naquela abertura. Maravilha. Você vai falar agora de 3 coisinhas que eu debato muito, que eu também tenho atrito lá, tá? Tá. Tá? Você vai falar sobre... Aí, ó. Ó o produto da Hilt aí. Exato. Você vê que ela é bem rígida, ela é bem lisa também, o que facilita na hora da aplicação do CP670. Então, galera, você aí que vai iniciar o trabalho com o Firestop, vai fazer instalação, vai fazer manutenção, olha aí o produto certo, tá? Geralmente essas placas têm uma medida padrão, que é 1,20 por 60, tá? 1,20 m por 60, e a altura dela 50 milímetros, tá bom? Ou 5 centímetros. Bacana? Ingrid, obrigado, Luiz. Vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre os principais componentes que integram um Firestop e das suas características. Então, aqui na mesa, nós dispomos de alguns materiais. Nós vamos primeiro apresentar esses materiais. Alguns produtos já estão no mercado há muito tempo. E vamos falar de algumas características, né? Aí a gente vai falar do ablativo, vai falar do intumescente e vamos fechar com o elastomérico. Beleza? Perfeito. Então, você toca aí. Fala um pouquinho aí dos produtos que hoje integram a linha de produtos da Hilt e, claro, como eles efetivamente vão agir no incêndio. Perfeito. Então, existem produtos com diversas características. Então, por exemplo, temos os produtos ablativos, né? Vamos começar pelo ablativo, que são materiais que eles têm uma capacidade de absorção do calor do incêndio e eles conseguem liberar vapor durante esse incêndio, né? Quando eles são expostos ao calor. Então, isso faz com que tenha uma transmissão térmica muito menor, né, ou de uma forma mais lenta. Então, são produtos que normalmente são utilizados sobre uma camada de lã de rocha, ou 2 camadas de lã de rocha, e em caso haja elementos metálicos, principalmente passando, eles também são aplicados sobre esses elementos, né. A gente tem até uma amostra ali, uma maquetezinha do sistema, onde você tem a lã de rocha e essa pintura ablativa passada nas 2 faces, né, da lã de rocha e uma extensão dessa pintura também sobre os sistemas que estão passando aqui, a eletrocalha, os cabos. Então, esse seria o material ablativo. Maravilha. Só um detalhe, viu, pessoal? Ó, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó. Esse produto aqui, ó. Isso rígido. Aqui, esse produto rígido aqui, ó, é a lã de rocha, tá? Na densidade 160. E esse produto branco, aqui que vocês estão vendo, ó, é a pintura ablativa CP670. Exatamente. Tá? Como vocês podem notar aqui, nós temos cabos, ó. Ó os cabos aqui. Mostra para o açúcar. Tá? Maravilha? Então, esse aqui é o ablativo. Legal? Vamos falar agora do intumescente? O intumescente, perfeito. O intumescente, são produtos que têm a capacidade de inchar ou inflar quando expostos ao calor. Então, por exemplo, a fita intumescente, né, que é um material que vem em rolo, ele é um material que você aplica ao redor de tubulações de material polimérico. Então, ao redor do tubo de PVC, por exemplo, né? Então, o que acontece com o intumescente? Em uma situação de incêndio, ele começa a inchar e expandir até fechar totalmente a abertura. Por quê? Um tubo de PVC, ele vai derreter em 4, 5 minutos. Sim. Né? E ele vai abrir um buraco. Então, eu tenho ali um elemento de compartimentação, uma laje, uma parede corta-fogo, eu tenho um tubo que passa lá e esse tubo vai desaparecer. Pronto, criei um ponto de passagem para o fogo. Sim. Então, essa fita, ela vai fechar essa abertura. Quando o tubo derreter, ela já vai começar a intumescer e fechar aquela abertura. Então, isso é o intumescente. Não é só a fita que é intumescente. Existem outros produtos que também têm essa capacidade. Por exemplo, esse bloco que a gente tem aqui, ele também é intumescente. Traz ele para cá, claro, Ingrid. claro. Vamos mostrar pra gente. Vamos lá. Então, parece um tijolo, né? Olha aqui, ó. Mas ele é bem maleável, bem flexível.
E aqui eu uso esse tijolo para aberturas, claro, maiores. Exatamente, você consegue fechar aberturas maiores e aí pequenas frestas ou pequenos conduítes que tenham atravessando aquela parede, ele consegue entumecer e fechar também essa abertura. Maravilha. Então, vários produtos podem ter também essa característica de intumescência. E nós temos um outro produto que é muito utilizado também, que é o colar intumescente. Exatamente. Fala um pouquinho dele para nós aí. O colar intumescente, ele leva normalmente no interior dele a fita. Qual que é uma diferença? Até tinha uma foto, não sei se o Luiz consegue colocar, uma foto da fita instalada dentro, tem um tubo e a fita na parede, né? Sim. A fita, ela normalmente fica dentro do sistema construtivo. Sim. Por quê? Ela precisa de algo... Ô, Luiz, vê se você consegue passar pra gente aquela imagem onde aparece... Aqui é assim, viu? O podcast é assim. Não tem esse negócio de ficar lendo, não. Aqui o negócio vai embora, né? Não é essa não, Luiz. É uma que tem um tubo saindo da parede. É um tubo saindo da parede. Vamos ver se a gente... É mais ou menos parecido com isso aqui, isso. Luiz. Essa daí, esse aí, daqui. Legal, aí. Exato. Então, aqui eu tenho o tubo, ao redor do tubo, dentro da parede, eu tenho a fita intumescente, tá? Por quê? Num caso de incêndio, a fita, ela vai começar a expandir. Ela vai estrangular o tubo. Só que ela tem uma parede de concreto ao redor dela, que vai direcionar a expansão dela. Só que o que acontece muitas vezes? A construtora faz tudo e não põe a fita. Ela fechou todos os shafts com grout. Pode deixar essa daí. Fechou todos os shafts... Volta na imagem lá, Não, pode deixar. Porque aí agora eu vou entrar nesse tema. Tá, vai lá, Luizão, volta na imagem lá. O que acontece às vezes? A construtora fechou com grout, não pôs a fita. Aí o Corpo de Bombeiros foi lá, identificou na vistoria que não tinha fita e solicitou que fosse reparado. Aí vai o Roberto lá e falar. mandou quebrar. Exato, não tinha fita. E agora? Eu vou quebrar o grout, o concreto, para eu colocar a fita embutida? Porque eu não posso colocar ela por fora. Sim. Se eu coloco ela por fora, ela vai expandir para fora. Sim. E ela não vai ser direcionada. Aí eu uso sistemas que tem o colar. Porque o colar faz o direcionamento da fita para a tubulação. Então, eu tenho aqui, esse colar ele pode ser metálico ou pode ser com material resistente ao fogo. Obviamente, tem que ter sido ensaiado para isso. Mas esse colar que a gente tem aqui ao redor da fita intumescente vai direcionar a expansão da fita na direção do tubo. Aqui. Outra coisa. Legal para ver aqui, ó. Exato. Ó, fala aí, Ingrid. Exato. Outra coisa, esse colar ele tem que estar devidamente fixado no substrato. Né? A gente pode ver que tem os parafusos ali fixando no concreto. Aqui a gente tem... Porque se eu não fixo ele na parede, a tubulação vai derreter e vai levar a fita junto. Agora eu vou cantar um negócio pra você que a imagem não tá aí. Eu peguei uma obra que o cara viu o colar da Hilt e falou assim, dá pra fazer isso aqui com chapa de calha. Você acredita? Eu tinha colocado numa das fotos lá exatamente isso, aquela fita perfurada metálica. É, isso mesmo. E aí usou aquela fita perfurada metálica ao redor da fita e não fixou na laje. E ela tá assim, um palmo para baixo da laje. Ou seja, o tubo vai derreter, ela vai cair. Tá no meio das fotos que eu tinha mandado. Eu peguei um caso que não foi nem com a fita perfurada. O cara cortou. Não, outra. É outra. Tem outra imagem, pode deixar, Luizão. É uma que tem vários tubos descendo. Ele pegou uma chapa que você utiliza para serviços em telhado, cortou a chapa, teve o trabalho de fazer todos esses cortinhos aqui, dobrou, porque aqui é uma outra peça. Sim. Ele dobrou isso daqui, fixou com um parafuso e falou... Pronto. Firestop concluído. Aqui é um bom exemplo, né, Ingrid? Obrigado, Luiz. Olha o que a Ingrid comentou, e aqui tem um bom exemplo sobre esse tema, né? Nós temos aqui uma fita. A fita foi aplicada, só que ela está exposta. Ela está exposta. E aí, olha que louco isso. Aquele tubo vermelho é o de incêndio. E ele é metálico. Como que o construtor vai e coloca a fita num tubo metálico? Ou seja, quanto que ele não gastou? Esse prédio aqui deve ter mais, deixa eu ver se eu lembro da imagem, esse prédio tem mais de 25 andares. Olha o quanto de fita, 2 torres.
Olha o quanto de fita que ele gastou sem ter necessidade. Faltou conhecimento. Faltou um projeto de selagem. Faltou um projeto de selagem, né? E aqui, esses tubos verdes, para cá a imagem não vai mostrar, mas esse shaft é gigante. E no canto, lá escondidinho, tinha lá os tubos do gás, a exaustão do gás, né? E esses tubos, como eles ficavam escondidos, passou batido, não colocaram a fita. Não colocaram a fita. É. O que os olhos não veem, não é anotado, né? Exatamente. Né? Então, aqui é uma amostra clara. Isso aqui é coisa minha. E eu trago até outras observações, né? Primeiro, a fita está exposta. Então, em caso de incêndio, ela vai para fora, ela não vai fechar a abertura. Não vai fazer a função. Exato. Outra coisa, a gente vê que entre o tubo e a fita tem frestas. Aí, suponhamos que essa fita tivesse posicionada no local correto, na parte inferior da laje, o que ia acontecer na hora da concretagem? O concreto ia entrar no meio da fita. Sim. E aí ela também não ia funcionar. Vai perder a função. Vai perder a função. Então, a instalação correta também é extremamente importante. É a história lá do comecinho. Uhum. Que adianta eu usar Hilt, aqui usou Hilt, mas instalou errado, né? Exato. É o que a gente sempre fala. O produto tem que estar alinhado com a instalação. Um produto certificado, o que garante que ele vai fazer a sua função? É a instalação adequada, seguindo o que pede a ficha técnica do produto, seguir o que pede a NBR, né? Exatamente. E aqui é uma amostra muito clara de como não fazer. Exato. Isso aqui deu um pau no prédio. Deu um pau porque eu peguei a RT desse engenheiro, falei, gente, eu fiz questão de ajudá-lo. Eu falei, você assinou uma RT? Não é dessa maneira que faz a instalação? Eu falei, não. Aí peguei, como é um produto da Hilt, dei a ficha técnica, passei os detalhamentos do produto, ele foi atrás agora, está desmanchando e está fazendo tudo de novo. Vai, às vezes, ter que usar um colar. Aí gastou mais, né? Quanto que agora ele não vai gastar com mão de obra, com material, porque olha ali, olha aqui. Aqui eu tenho 2 pontos de fixação. Tá, beleza. E se um tubo for colado no outro? Como que ele vai fixar isso daqui? Exato. O colar ele é mais grosso também, né? Então, se você tem que colocar 2, você precisa ter uma área. E sabe que eu já peguei também, menina? O cara falou assim, os tubos estão pertos. Já sei. Os tubos estão pertos. Eu vou pegar a fita, eu vou dar uma volta. Vou passar em tudo. Amarrou pedaços de arame e falou, o firestop tá certo. Então, eu não sei se é desabafo, né, que eu vou falar agora, mas assim, quando a gente criou esse canal, é justamente com esse objetivo, de mostrar para vocês como não deve ser feito. E a ideia é orientar, levar informação com bastante precisão, com bastante clareza e acima de tudo, né, Ingrid, buscar produtos certificados. Buscar conhecer. Antes da gente começar o podcast, a gente estava conversando, você estava falando assim, você tem um número limitado de fornecedores. Tenho. Porque quando eu vou comercializar um determinado produto, ou quando eu vou instalar um produto, eu quero conhecer esse produto. Eu quero ir lá, eu quero ver como que ele foi produzido, eu quero ver como que ele foi ensaiado, né? Então, muitas vezes, falam, não, vamos comprar um produto similar à Hilt. Será que tem certificação? Será que tem ensaio em todos os sistemas? Então, preocupa. Por isso que hoje você está aqui, tá? A gente pode agora fazer uma abordagem aí, falar um pouquinho, mostrar aquele vídeo. Sim. Da Hilt. Claro. Tem 2 vídeos aí, né? Exato. Ô, Luiz, você consegue soltar o vídeo pra gente aqui? Aquele primeiro vídeo? Aí, vamos lá. Vamos curtir esse vídeo. Esse vídeo, ele mostra vários pontos vulneráveis numa construção, pensando nos sistemas de selagem e as soluções para poder fazer essas vedações, né? Vai falando, vamos lá. Sim. Olha que bacana. Foi a Hilt que desenvolveu isso aí, né? A Hilt que desenvolveu, sim.
Fora da curva, Hilt. E a gente faz projetos tanto em DWG quanto BIM, né? Sim. Então, a gente consegue auxiliar. Aqui alguns sistemas, né? Com colar, com fita, com selante, né? Existem alguns selantes que são intumescentes também. Sim. É o material que está aqui, inclusive. Ó. Exatamente, é o mesmo colar que está aqui. É. E o legal desse colar é que quando a tubulação passa muito rente à parede... Aqui, ó, outro esse material. a gente tem também, Aí, legal. que é o casting. Então, essa fita consegue atender até quando... Olha a fita intumescente. Aí, Luiz, dá um... Pausa. Ô, Luiz, você consegue voltar um pouquinho, Luiz? Consegue? Aí, devagar aí, Luiz. Como que a fita entumece? Aí, como que ela entumece? Aí, slow motion. Aí, Luiz. Aí, ó. Olha a função da fita. Ela entumece e fecha a abertura. Fecha a abertura. Fantástico, hein? Sim, sim. Aí, Luiz, legal. Deixa rodar, Luiz. Essa parte mostra a parte de instalações. Tem uma outra que mostra também a parte das juntas, que legal. é algo muitas vezes ignorado na construção. E está acima do forro, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Não é? E aí onde mora o perigo? Exatamente. Vai mostrar um vídeo daqui a pouco que mostra justamente por onde que a fumaça principalmente passa. Esse sistema também é bem interessante porque você consegue abrir e fechar ele a todo momento. Sim. Aí um incêndio, né? Tá vendo? Então ele vai passando aí pela área das instalações. Exatamente. Mas quando ele encontra um sistema de selagem, ele... bloqueia. Parou. Ele bloqueia, exatamente. Ó o tubo vermelho ali do incêndio, galera. Ali não põe fita, hein? Olha, a fumaça passando, por exemplo, a parte de cima das juntas de dilatação. Esse produto é fantástico. Exatamente. Existe esse produto, né, que é um Top Track Seal, é um produto já pré-moldado, pré-formado. Olha que legal, ele reveste, né, menina? Exatamente. Mas existem também selantes de base silicone ou de base acrílica que podem ser usados nessas juntas também. Ó a fachada aí, ó, a fachada cortina. Chamada pele de vidro. Pele de vidro, né? ó. Também existem duas soluções, né? Uma com eu uso lã essa. de rocha. Eu uso essa. Que aí é uma pintura elastomérica, né? Que foi o que a gente falou. Olha o projeto BIM aí. Exatamente. Plataforma BIM. E detalhe, né? Os produtos de selagem, eles vão auxiliar não só no corta-fogo, ó. Ele auxilia também na parte de isolamento acústico, porque você não tem uma abertura ali. E alguns produtos têm também aprovações para abalos sísmicos. Que bacana, menina. Sim. Aqui a gente não passa por isso, né? Mas como tem muitos países aí que passam por essa... Mas a gente não passa por abalo sísmico, mas se a gente pensar nos prédios altos que estão sendo construídos, a movimentação deles é bem grande, né? A gente tem um bom exemplo lá em Balneário Camboriú, exato. né? Exato. Ô, Luiz, roda pra gente aí o próximo vídeo também, que aí vai entrar a parte que eu gosto aí. Ó o CB aí, ó as viaturas do bombeiro. Esse vídeo também é muito legal. Exato. Você como bombeiro, melhor que ninguém, sabe que o que mais mata no incêndio não é nem o fogo propriamente dito, e sim a fumaça, né? Olha aí. E a fumaça, ela é um fluido. Ela não tem forma, então ela passa por qualquer fresta. Exato, olha aí. Então, por exemplo, ela consegue permear por dentro de uma abertura que está em cima do forro e atingir rapidamente outras áreas ali. Ali está simplificando um hospital, mas isso pode acontecer numa edificação vertical também, a fumaça passando, e quando você usa o sistema de selagem, você impede essa propagação. Tem uma relação que eu costumo fazer, Roberto, que é o seguinte: todo mundo olha muito a proteção ativa, porque é fácil de visualizar. Mas isso não significa que a proteção passiva não seja importante. Eu costumo dizer que, enquanto a proteção ativa avisa que as pessoas têm que sair da edificação, elas só conseguem sair pela proteção passiva. Pela rota de fuga, pela caixa de escada. Se não tiver a proteção passiva, ela não vai conseguir atender o demanda da proteção ativa. Então, elas se complementam. Ô, Luiz, eu vou te pedir para você voltar um pouquinho, o finalzinho, enquanto a Ingrid comentava, eu queria que você voltasse o finalzinho desse vídeo, que mostra o ensaio, destruindo todo o produto, aí depois, aí vai congelando. Aí, vai soltando devagar aí, Luizão.
Olha aí, olha só o material, quando ele sofre o processo de queima, né? Como vocês podem observar, eu desintegro todos os elementos que são passíveis de receber o fogo, né? Mas o Firestop tá íntegro, né? Ele não transferiu fumaça para o outro lado. Exatamente. Uma parte do vídeo mostra exatamente as duas faces, né? Enquanto uma face está toda destruída, a outra ainda está intacta. Você sabe, eu vou contar um segredo aqui. Obrigado, Luiz! Eu vou contar um segredinho aqui. Eu vou muito da filosofia, preciso ver para crer, preciso testar para acreditar. Tipo São Tomé. Uhum. Mesmo conhecendo os produtos da Hilt e tudo, eu falei, eu quero testar. Eu peguei, menina, eu fiz uma coisa caseira mesmo, né? Eu montei uma estrutura com os produtos, peguei todos os materiais de vocês e coloquei um maçarico lá e deixei. Aí filmei tudo, não divulguei porque ficou uma coisa bem caseira, né? Ficou mais para mim. Mas, menina, é impressionante, né? De ver. A gente não faz ideia como que essa fita ela dilata, como ela se expande. Exato. A ponto de tamponar uma passagem. E aí, aqui agora a gente vai entrar num tema legal, tá? Bom, nessa etapa agora aqui do nosso podcast, nós vamos falar das dificuldades, dos problemas e vamos iniciar falando da fita intumescente. Essa fita intumescente, ela tem 5 centímetros, certo, Ingrid? Certo. 50 milímetros de altura. Você já viu, eu também já vi. Então vamos comentar rapidamente o que a gente encontra hoje quando a gente vê só um pedacinho da fita. Fala aí, dona Ingrid, vamos lá. Sim, bom, os sistemas, eles, como a gente já falou, né, eles têm que ser instalados da mesma forma como eles foram ensaiados ou foram certificados. Exatamente. E, como eu disse, né, a gente antes tinha uma outra norma que não era uma norma específica de sistemas de selagem, aonde você conseguia passar ou ser aprovado utilizando menos material. 647992, certo? 6479. Portas e vedadores. Exatamente, uma norma de portas, não tinha nada a ver com sistemas de selagem. Ai, que bênção quando chegou a 16944, nossa Exatamente. Senhora. Foi um grande presente pra gente. Exato, e a 16944 entrou na instrução técnica do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo esse ano. Então a gente está aguardando aí que isso se atualize nos outros estados também. Como é que é? Ela foi colocada na IT do Corpo de Bombeiros do... Não, isso tudo bem. Sim. Você sabe que eu como legislação. Sim. Eu sou faminto por informação. Não, ela está em vigor desde 2021. Sim, mas você tocou num ponto agora. Tem estados que não referenciaram a 16944 nas suas instruções? Tem estados que ainda estão referenciando a norma antiga. A 647992? Exatamente. Mas existe... hoje a 6479 ela foi atualizada. Sim. E na atualização dela, ela fala que ela não pode ser utilizada para sistema de selagem, que você tem que utilizar a 16944. Isso eu vi. Então a própria 6479 ela fala, não, eu não sou para esse fim, você tem que usar tal norma. Então, por exemplo, suponhamos que chega um produto novo e eu não consigo ensaiar ele de acordo com a 6479, porque ele não pode ser usado para isso. Então, não faz sentido mais a gente referenciar isso, porque a própria 6479 já recomenda a 16944. Então, mesmo nos estados onde a IT ainda referencia, porque ainda não passou por uma atualização, você tem que seguir a 16944, porque você já tem um direcionamento para essa norma. Tá? Vou tocar no outro ponto. Voltamos para uma das normas. Voltamos a falar da norma, mas aí você tocou numa outra feridinha. Eu ouço, hein?
NBR não tem força de lei. NBR não é como uma NR, que é uma norma regulamentadora. Então, uma coisa que eu sempre gosto de citar para todo mundo. Decreto Estadual 69.118/2024. Muito bem. Tem força de lei? É um decreto. Todas as instruções técnicas que são abordadas, que são referenciadas desse decreto. Tem força de lei? Muito bem. A NBR 16.944, a NBR 10.897 de chuveiros automáticos, a NBR 10.898 de iluminação de emergência, 17.240 de detecção de fumaça. E vou longe, hein? Adoro ler sobre NBR. Então, novamente, ó o Roberto lá na outra câmera. NBR, quando ela está sendo referenciada em um decreto estadual, em uma instrução técnica, ela sim tem peso legal. E ela precisa ser rigorosamente cumprida. Porque senão não faria sentido eu ter uma NBR para usar apenas como uma referência, como um padrão, uma norma brasileira. Uhum. Então, a gente sabe que nós estamos ainda caminhando, crescendo, e no segmento de segurança contra incêndio melhorou muito. 25 anos no bombeiro, 15 de empresa. Essa brincadeirinha aí deu 40 anos. A gente lá atrás, no comecinho, não existia todos esses recursos, todas essas informações. Nosso primeiro decreto, Ingrid, é de 83, Sim. no estado de São Paulo. Então, fica a dica aí, pessoal. Construtor, engenheiro, arquiteto, leia. Aborde como foi citado pelo engenheiro Kleber, major do Corpo de Bombeiros, que foi um dos nossos convidados. Se aprofunde. Você quer atuar na área? É uma área muito boa. Só que exige estudo. Tem gente que se especializa em fire stop. Tem gente que se especializa em chuveiro automático. Agora, você não pode ser mediano. Então, se você se propõe a fazer algo, dê o seu melhor. Tô errado, Ingrid? Não, tá certo. Em tudo no segmento, as pessoas viram para mim e falam assim, Roberto, você fala com tanta tranquilidade de sistemas de proteção em combate a incêndio, proteção ativa, proteção passiva, né? Eu não conheço tudo de proteção passiva. Eu não conheço tudo de chuveiros automáticos. Eu não conheço tudo de sistema de detecção. Mas eu busco informação. E aí, quando a gente fala de buscar informação, existem, claro, canais para você pegar a informação Sim. com precisão. Buscar informação com qualidade. Né? Eu falo, o meu desejo ainda é trazer o professor do IPT aqui para o nosso podcast, né? Está no IPT desde 1976, né? Antes do decreto. Antes do decreto, né? Tá? Antes da primeira legislação. Então, se o professor Berto estiver um dia a oportunidade de assistir o nosso podcast, professor, quero trazê-lo aqui, trazer a sua experiência do IPT, desde 1976. E pode ter certeza, quando a gente traz empresas com o know-how, com essa bagagem, com esse conhecimento, eu quero aprofundar mais, eu quero conhecer mais, eu quero... De onde que surgiu? Onde que surgiu a Hilt mesmo? Fala aí o local onde tudo começou? Em Liechtenstein. Liechtenstein, é uma região da Suécia? Na verdade, é um principado cerca da Suíça. Cerca da Suíça. Desculpa, eu falei em espanhol. Perto da Suíça. Perto da Suíça. Isso. Mas é um país. E notem, né, que
Quanto tempo tem a Hilt? Desde 1941. 1941. Não é legal isso? Você fala assim, gente, começou lá em 41 e olha o tamanho que a empresa chegou hoje. Olha a área que ela ganhou na construção civil. Né? E eu sempre falo, né? A experiência conta muito. Quando a gente hoje traz alguém aqui no podcast, ou mesmo quando a gente se aproxima de um profissional ligado a alguma área, a primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo que você está atuando? Quanto tempo que você está na engenharia? Quanto tempo que você... eu sempre vou falar dele nos meus podcasts, sempre vou falar porque eu sempre falo de um profissional da área da saúde que já comentei em outros podcasts, mas eu vejo como é importante trazer profissionais que, primeiro, gostam do que faz, têm paixão pelo que faz. E quando a gente faz com paixão, tudo flui fácil, não é? Tudo rola de maneira muito fácil. Por isso que eu não tenho dificuldades hoje para falar desse tema. Eu sou apaixonado por isso. Enquanto eu estiver saúde, eu vou continuar. Foi o que eu falei, a produção passiva foi a área que eu me apaixonei. No começo, eu me apaixonei por essa área e por isso que eu tô nela. E aí, Sabiana, eu acabei falando, começamos com a fita, mudamos um pouquinho de assunto e tal, mas a gente tem casos que tem gente que corta a fita, não corta? Exatamente. E aí isso tem que ser verificado, porque foi ensaiado de acordo com qual norma? A quantidade de voltas atendeu, não atendeu, né? Então, e outra, não é porque um determinado produto é cortado que eu posso cortar qualquer produto do mercado, né? Então, tem que sempre buscar as referências do fabricante, né? Então, a gente vai passar qual é a quantidade de voltas de fita, de acordo com cada diâmetro de tubulação, porque isso muda. Quanto maior o diâmetro da tubulação, maior a quantidade de voltas de fita que eu tenho que passar. Vamos improvisar aqui, rapidão. Vamos improvisar, vamos. Tá? Vamos imaginar que isso aqui não é tubo de incêndio, viu, galera? Não, a gente fala depois dele. Tá? Depois a gente vai abordar esse assunto aqui. Mas olha só, se eu venho aqui e faço assim com a fita, ó, corto ela aqui e prendo essa fita com um pedacinho de arame, ela está fazendo a função fire stop? Não vai estar. Eu vou ter que, dependendo do diâmetro... aumentar a quantidade de voltas. Exatamente. E a quantidade de voltas é isso, uma volta sobre a outra, né? Já volta, aconteceu de passar uma em tipo cima assim, né? O cara faz o negócio e fica assim, né? Exato. Não, aí tá errado. Tá errado, uma sobre a outra. Uma sobre a outra. Então, o equipamento vai realmente fazer a sua função quando você segue criteriosamente a ficha técnica. Eu vou aproveitar essa fita, ninguém tá vendo? Eu vou pegar uma tesoura, eu vou cortar a fita aqui, ó. Não é recomendado. Não é nem questão de ser recomendado, você tá sendo polida demais, né? Não é questão de não ser recomendado. Não pode. Não pode, porque não vai fazer a função. O cara fala assim, eu comprei um rolo, não deu, sobrou lá 2 metros, eu vou cortar, tá faltando só 10 tubos para passar, né? Exatamente. Então... maravilha. Perfeito. Ingrid, e aí lá. Eu vou até aproveitar, né, que você tinha pegado essa peça, né? Muitas das vezes, mas o meu instalador instalou errado e não sei o quê. Muitas das vezes, utilizar uma solução pré-formada pode resolver isso. O que é esse produto aqui? Esse produto é um passante que ele já vem com a fita intumescente dentro dele, isso embutida. É fantástico. E você posiciona ele na forma concreta. E depois você consegue, né, aqui tem uma tampa só para impedir que o concreto entre no interior, e depois você consegue passar a tubulação. Então você tem um produto já pré-fabricado que vai garantir a sua proteção. Olha aqui, galera, olha que bacana. A fita já está aqui. Exatamente. Então você não vai ter dor de cabeça de ter que colocar a fita, de fazer concretagem. Cortaram a fita, colocaram menos voltas do que era recomendado. Você já está com o produto totalmente certificado. Bacana, né? Então, são algumas soluções que vieram justamente para ajudar a diminuir essas questões, às vezes, erro de mão de obra que a gente tem tão comum no mercado. Tocou no ponto que eu queria. Erro de mão de obra. Capacitação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre erros. Vamos. Falhas. Vamos. Luizão,
vamos precisar de você de novo, querido. Vamos pedir para você soltar aí algumas. Vai congelando as imagens, não vai soltar não. E aí eu e a Ingrid, a gente vai abordando o tema aqui, tá? Perfeito. Fala um pouquinho desse, vamos lá. Aqui, o que às vezes acontece, o pessoal vê uma eletrocalha passando numa abertura e fala, preciso de um sistema de selagem. E aí eu te pergunto, aquele tijolinho de vidro ali, muito comum nas construções, ele é corta-fogo? Claro que não! Então, às vezes, as pessoas olham só a abertura ali e falam, não, preciso colocar um material corta-fogo aqui nessa abertura. Só que às vezes essa abertura está num elemento que não é corta-fogo. Então, o problema não é só aquela abertura, mas o elemento como um todo. Sim. Ou, às vezes, eles olham uma pequena abertura aqui, tem uma porta, uma janela do outro lado aberta, uma porta de arame. Fala, poxa, por que eu preciso selar aqui e essa porta? Então, a compartimentação, ela tem que ser olhada como um todo, né? Eu não posso olhar só um buraco, eu preciso olhar o elemento como um todo. Nessa situação, o pessoal falou, eu preciso de uma selagem aqui. Eu falei, mas de que adianta você colocar uma selagem aí se o resto do elemento não é corta-fogo? Né? Ou às vezes, sei lá, eu tenho um fechamento em madeira e eu quero fazer uma selagem corta-fogo. Vamos lá. Sério? Já aconteceu. O cara tem uma estrutura em madeira e ele quer colocar... Ele tem uma madeirite ali. Ele tem uma madeirite. E ele quer colocar... E ele quer colocar um firestop, ele quer fazer uma selagem, já aconteceu. Sendo que o material... É inflamável. Ai, meu Deus do combustível. Exato, acontece às vezes. Sabe aquele, é raro, mas acontece muito? Tipo Você já isso. ouviu falar? Você já ouviu falar daquela espuma que a gente utiliza? Poliuretano. Meu Deus do céu. A galera usa aquilo demais, menina. Exato. Ele não tem a função. O pessoal usa o material para poder fazer o chumbamento de batente. E ele aplica o poliuretano para fazer selagem. Existem materiais de selagem corta-fogo que são expansivos. Sim. Mas são materiais específicos. Não é a mesma que é usado para fixação de porta. Sim. Ô, Ingrid. Sim. Esse tijolo intumescente poderia ser usado aqui, não poderia? Se não fosse Se a gente não tivesse estruturas... Se a gente não tivesse aquela parte de vidro ali, que não é corta-fogo, né? Poderia ser utilizado, poderia, sim. Né? Sim. Então, aqui é um exemplo claro que a gente, com aquela estrutura de vidro, não adianta utilizar um produto porque ali eu não tenho nenhuma resistência ao fogo. Exatamente. Nada. A menos que o cara fale assim, não, eu vou colocar um vidro corta-fogo. Ok. Ou ele pode remover o vidro e fazer todo o fechamento com a selagem adequada. Não com placa de gesso. Exatamente. Todo mundo acredita que a solução é a placa de gesso. Sim. Ela foi desenvolvida, eu vou falar muito nela aqui. Ela foi desenvolvida, ela foi criada, mas não com a função específica para... Não para esse fim. Não para esse fim. Não é? Luiz, manda mais uma imagem pra gente. Eu tô louco pra ver a imagem da tela de galinheiro. Fala um pouquinho dessa daí, Luiz. Essa daqui... Luiz não, Ingrid. Não, o Luiz é o nosso, tá. é o nosso produtor lá. Vamos lá, eu vou falar da imagem. Solta aí, Ingrid. Aqui foi aquela que eu falei, da fita perfurada, presa na fita intumescente, aqui embaixo. Luiz, dá um zoom aí, Luiz. Consegue? Um palmo da laje. Dá um zoom aí, Luiz, pra gente. Consegue? Essa fita. Aqui, essa fita intumescente. Não, você voltou a imagem, Luizão. Aqui o podcast é assim, aqui é sem corte. Ao vivo. Aqui vai na... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, isso aí. Vamos lá. Isso. Aí, Luiz. Aqui a gente vê a fita intumescente presa ali numa fita metálica a um palmo da laje. Ou seja... Esse tubo de PVC vai derreter e vai levar essa fita embora. Gastou dinheiro à toa. Aí as pessoas não entendem isso. Porque o tubo, ele, a partir do momento que ele foi queimado, deteriorado, a fita vai junto. Pode ser até uma fita intumescente, mas ela não está presa em nenhum lugar. Ou seja, a fita vai cair. Vai cair. E aqui a gente vê uma fita bem pequena, né? Enfim. É por aí. Então, esquece, não tem função nenhuma. Aqui é algo que não se deve fazer, galera. Não se deve fazer. Um sistema correto,
Ele é como a gente vê aqui, ó, o sistema de Ah. colar fixo no substrato. E detalhe, Uhum. ele tem que ser fixo com um elemento que seja corta-fogo. Não adianta eu vir com aquelas buchas de nylon e um parafusinho. Porque Não. a própria bucha de nylon vai derreter É e vai isso aí levar que eu o ia te colar no falar. chão. O cara vem e coloca, acabou o parafuso, ou não comprou o parafuso. Exato. Aí ele vai colocar um produto Existe lá. uma fixação específica, né? Sim. Então tem que ser um parafuso metálico, tem que ser algo que tenha uma fixação metálica, que, Uhum. que tenha sido ensaiado junto com o sistema. Sim, Não adianta também colocar uma buchinha de nylon, é isso porque aí. pode Bacana. ceder também. Luiz, nosso futuro papai, manda mais uma aí, Luiz. Ó, aqui a gente vê um sistema de selagem de shaft com fissuras. E não são poucas fissuras E não são hein? poucas fissuras. Igual você tinha falado, às vezes o pessoal só coloca a lã de rocha. A lã de rocha é incombustível. Ela vai segurar o fogo Sim. perfeito, só que ela é um material fibroso. Então a fumaça vai passar por ela. Sim, eu tenho uma imagem que eu separei, depois a Exato. gente vai mostrar. Mas fala mais um pouquinho desse absurdo aí. Perfeito. Nesse caso aqui foi usado a lã de rocha e depois uma nata de cimento. Nata de cimento. Exato. Vou só fechar, ao invés de fazer o grout completo, eu ponho a lã de rocha e só uma camadinha de cimento. E aí vai trincar tudo. Vai trincar tudo. E aí, a partir do momento que trincou, você já tem um material totalmente vulnerável, porque o fogo, a fumaça, principalmente no primeiro momento, vai passar por essas frestas. Então, esquece, você não... São as trincas que estão na própria NBR fala sobre isso. Exato. Cita Que não trincas, pode ter fissuras, trincas. não é? Porque é uma coisa que as pessoas acabam se esquecendo. Você falou, a fumaça é como desenho animado. Ela precisa buscar um caminho. Exato. Ela precisa achar uma abertura, né? E como ela é quente, ela sobe. ela vai subindo e ela vai achando essas fissuras. E vai passando para os outros andares, exatamente. Foi o que aconteceu, né? Com o episódio do hospital lá do Rio de Janeiro. Exato. Né? Existem argamassas próprias cimentícias para proteção contra incêndio. Então, aqui, até por exemplo, nessa maquetezinha aqui, a gente tem um sistema com lã e depois a gente tem um sistema com argamassa. É uma argamassa própria para resistência ao fogo, mas vocês podem ver que ela é maciça. Sim. Eu tenho que ter uma espessura mínima dela. Eu não vou colocar lã de rocha e depois 1 centímetro da argamassa. Sim. Então, a gente já aconteceu isso do pessoal falar assim, eu tenho uma abertura que um lado é externo e o outro é interno. E o CP670, a pintura ablativa, e muitos dos produtos corta-fogo não podem ser usados em área externa. Existem produtos específicos que podem ser usados em área externa. E aí o pessoal falou assim, ele vai colocar 2 camadas de lã de rocha, e do lado interno ele vai colocar o CP670, e do lado externo ele vai colocar a argamassa. Pode? Não pode. Não foi ensaiado dessa forma. Nesse caso, esquece a lã de rocha. Em tudo vai ser fechado com argamassa. Então, e aí tem uma outra abordagem aí, hein? Tem pessoal que a hora que vai usar o próprio material, o CP670, a pintura ablativa, ele fala, eu vou fazer uma boa camada. Aí deixa o negócio grosso e começa, claro, trincar. Por quê? Não seguiu a ficha técnica. Você tem que também atender uma espessura. Exatamente. Tem que atender uma espessura. Não adianta eu colocar espessuras... Colocar mais. Bacana, vou proteger um pouco bacana. a mais. Não faz sentido. Aí, nós temos essas trincas aí. Fica muito claro que a nata de cimento não é permitida. Exato. Não é? Então, assim, e olha só o shaft de elétrica, né, menina? Exato. Ali dentro, será que tá selado? Será que atrás desse shaft, onde tem o elemento construtivo, onde tem a alvenaria, será que ali tá selado? Eu duvido que esteja selado. Ainda mais do tamanho que tá esse shaft, essa quantidade de instalação. É algo que tá escondido. Exato. Ninguém vê. Exato. Tá debaixo da terra, como a gente fala, né? Eu não tô vendo hidráulica, enterrou, acabou, não é? Exato. Aqui fica fechado. Exato. O que afundou o Titanic foi a parte de cima do iceberg ou a parte de baixo? Esse foi um bom exemplo. Exatamente isso. É isso mesmo, é isso aí. É aquilo que a gente não vê, que está escondido. E aí, isso é um erro de projeto também, porque muitas vezes, planejado corretamente, já previsto a selagem com antecedência, isso poderia ter sido minimizado. Sim. Identificado, não dá para instalar aqui, preciso ter uma distância da parede dos fundos.
É uma falha de projeto também, muitas vezes. Produto bom, às vezes, mas instalado de maneira errada. Exatamente. E, às vezes, produto que não tem certificação e instalado de... Pode até ter feito uma boa instalação, mas o produto não tem certificação. Exatamente. Né? Manda mais uma aí, Luiz, para nós. Vamos lá. Olha aí. Olha só. Luiz, dá uma ampliadinha pra gente nesse tubo. Eu tenho um tubo aí. Olha só, gente. Tubo combustível. Tubo combustível. De diâmetro relativamente grande. Que com certeza é superior a 40 milímetros. Com certeza. Sem Sem anel. Fita. Sem fita, sem anel. Sem fita, sem anel. Exatamente. É? E aqui, menina, você sabe o que é esse negocinho branco? Não. Gesso! O cara pegou o gesso, foi lá tal, e pá, tampou o buraco. Tampou o buraco. E falou que é Firestop. Complicado, né? Muito complicado, muito complicado. Vamos lá. Quer fazer algum comentário sobre isso aqui ou não? Não, Posso passar? É o que a gente vê. As adaptações técnicas na obra, nessa área, são muito complicadas. Muito complicadas. Porque não vai atender a demanda. Como que ele prova que isso atende? Exato. Ele não tem nenhum ensaio que ele prove que isso atende. Exato. É por aí. Mais uma. Vamos lá, Luiz, manda mais uma aí. E essa eu adoro. Que é isso, Ingrid? Fala aí. Existe um material que ele é um ótimo material em resistência ao fogo, que é a manta cerâmica. Sim, porém, não para isso. Não dessa forma. Não dessa forma. Só jogar uns pedacinhos de manta cerâmica ali não vai fazer a proteção. Isso aí é conhecido popularmente como algodão doce. Exato, mas... Que você olha de longe, você fala, é um algodão. Parece que é um algodão, não é? E olha lá, ó. Quando a gente olha, por exemplo, os fornos, que são onde são ensaiados os sistemas, eles são revestidos com manta cerâmica. Sim. Só que ele é um produto extremamente maleável. Então, para selagem de shaft, às vezes ele não consegue dar sustentação. Muitas vezes o pessoal usa telas para sustentação em manta de fibra cerâmica, porque ela é muito maleável. É um produto bom para corta-fogo, mas é o que a gente já falou, o capacete no pé, não adianta. Então, é um ótimo produto, mas não Mais um produto aí, pessoal, que vocês vão encontrar aí em várias edificações, tá? O produto funciona, eu tenho lá a nota fiscal. Nota fiscal. Eu tenho a ficha técnica do produto. Maravilha, beleza. E o laudo de ensaio? Cadê o laudo de ensaio? Para atender especificamente, porque é outra coisa que ninguém fala. A gente passou já do tema, já abordamos sobre ensaio, mas quando eu vou ensaiar um determinado sistema, eu tenho que colocar lá, detalhar a norma que eu estou atendendo. Exato. Então, a hora que você pegar um laudo do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, você vai verificar lá, logo no cabeçalho, qual é a NBR a qual está sendo referenciada para aquele tipo de material. Exatamente. Né? E se você encontrar esse produto com o laudo do IPT, pode ser até que você encontre, mas não... Outra metodologia de ensaio. Outra metodologia de ensaio. Exato. Uma coisa que já passou comigo é um material totalmente estranho, fechando o shaft. Nós identificamos qual material que era. E ao entrar em contato com o fornecedor, eu falei, tem um ensaio da 16944? E o fornecedor falou assim, não precisa. Eu tenho ensaio de combustibilidade do material. É o suficiente. Incombustibilidade. Incombustibilidade. Exato, olha aí, exato. Que beleza, tá vendo? O material é incombustível. Perfeito. Só porque ele é incombustível, eu posso usar para selagem de shaft. Ou seja, um material que está sendo utilizado, mas que não tem um ensaio próprio da 16944 que comprove que ele atenda como selagem de shaft. Porque você não olha só se o material pega fogo ou não. Você olha se o calor passa, se o fogo passa, se a temperatura atingiu a temperatura crítica na outra área. Então, não é só o fato do material ser combustível que ele pode ser utilizado em qualquer solução. Eu vou contar um negocinho aqui, outro para você. Todo dia eu tenho uma surpresinha. Em uma inspeção técnica, eu vi a fita da Hilt instalada. Aquela imagem lá, errada. E aí eu falei assim pro instalador, me manda, por favor, o laudo do IPT. Eu não sei se ele não conseguiu o laudo do IPT da Hilt. Ele me mandou de uma outra empresa. Eu falei, mas espera aí. Você instalar A fita que tá lá
é Hilti. Você me mandou um laudo do IPT de uma outra empresa que não tem nada a ver com a Hilti. Não tem nenhum detalhamento de ser eu chamo de WP, né? Mas é CFSWP, não é Exatamente. isso? Então é outra coisa. Às vezes você fala, eu tenho o laudo, tá aqui, ó. Mas o laudo é do produto realmente que eu instalei? Porque a internet hoje você pega, né, menino? Se você hoje parar um tempinho, você navega, você vai achar um laudo lá, mas às vezes não é do produto que a gente espera, não é do produto que a gente acredita ser um produto que vai fazer a proteção, que vai proporcionar a proteção passiva. Exato. Ô, Luiz, manda mais uma para nós. Gesso, olha aí. O cara colocou gesso em tudo. Olha que beleza, Ingrid. Quando não é a chapa rosa, é só o gesso, né? Quando não é a chapa rosa, ele fala, mas o gesso é incombustível. É exatamente a situação. O gesso não pega fogo, não é? Exatamente a situação que eu falei. Não era esse produto, mas é exatamente isso. O gesso é incombustível, então eu posso usar. Só que ele se desintegra. Exatamente. Com calor ele perde umidade e ele começa a esfarelar. Então ele não vai resistir aos 120 minutos. Você já entrou em algum incêndio? Não, eu já entrei. Eu imagino. E sabe que a primeira coisa que cai? O gesso. Ele se desintegra. O gesso, aqui, hoje, grande parte das construções, você não tem. O forro dos halls, dos apartamentos, na sua grande maioria, são em gesso. Sim. Até porque eu estou passando hidráulica, eu estou passando elétrica, e é a primeira coisa que desintegra. O gesso, a chapa de gesso, no caso, ela é composta por sulfato de cálcio e 2 moléculas de água. Então, numa situação de incêndio, o que o calor faz com a água? Evapora. E aí, se a chapa de gesso perde a água, ela volta a virar gesso em pó. Exato. Então, a água é o que dá a liga numa placa de gesso. Sim. Por isso que ela perde a água, ela perde a liga. Eu vou aproveitar esse ganchinho, a gente tem um tempinho ainda, eu vou aproveitar esse ganchinho. Eu fui, claro, em campo, fui acompanhar isso. Já ouvi falar que o cara sela o shaft do piso ao teto com uma placa de gesso já. E fala assim, o espaço está selado, compartimentado, só que ele se esquece que atrás daquele shaft está subindo todo o cabeamento elétrico. E o que ele faz? Ele vai para onde? Ele sai. Ele percorre sobre o forro e aí ele começa a se ramificar, né? Exato. Ou seja, o incêndio que lá embaixo, às vezes o cara deixou, que é comum, ele sela tudo, mas lá embaixo ele tem que deixar a entrada. A entrada lá tem que ser visitável. E aí o calor chegou ali, ele fala, mas vai passar só no duto. Só que ele se esquece que o duto pode até estar selado. Pode até ter resistência ao fogo. Só que a fumaça sobe. Em cada andar, ela vai se ramificando. Exatamente. Né? Igual, a IT, ela permite que ou você cele o shaft, ou você feche o shaft com uma parede de compartimentação. Sim. E aí estamos falando de uma parede de compartimentação, não é só uma chapa de GSRF. Isso. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos embora. Aí, o que acontece? Suponhamos que seja um shaft hidráulico. Em algum momento, você vai ter um acesso do vaso sanitário entrando dentro desse shaft que é corta-fogo. Exato, ele vai chegar ali. Exato. Então, essa entrada da tubulação tem que receber selagem. Tem que receber uma selagem corta-fogo. Então, eu deixei de selar ali no nível da laje, mas eu vou ter que selar toda vez que o tubo entrar dentro desse shaft. Exato. Então, é exatamente essa situação. O shaft é corta-fogo, mas se eu tenho acesso dele em outros... Todos esses acessos têm que ser vedados. E às vezes é até mais caro você vedar todos esses acessos. Faltou o que de novo? Projeto. Faltou informação. E é isso que a gente quer tentar fazer, né? Mudar isso, né? Eu sei que o caminho é longo. A gente, antes de começar o podcast, a gente conversou bastante, falamos dos desafios, tudo, mas eu sou que nem rocha, menina. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver gente boa do meu lado, me ajudando,
eu quero dissipar aí o conhecimento, levar o conhecimento e tirar essa ideia que, isso aqui passa, isso aqui no meu prédio foi aprovado. E não é assim, não é assim. Então, Ingrid, Hilt e outros que passaram por aqui têm a mesma linha. Eu sempre falo, quem vem aqui participar de um podcast com a gente, vem com o mesmo propósito. Buscar sempre trabalhar dentro daquilo que pede a norma técnica. E, claro, levar o conhecimento com bastante propriedade, bastante clareza. Né? Exato. É por isso que chama Fique de Olho, não é? Sim. Ô, Luiz, tem mais uma imagem que eu quero... Esse daí a gente já passou. Tem aquela imagem lá só da Land Rocha? Aí, olha aí, Ingrid. Essa daqui eu quero falar. Pode falar. Essa imagem foi uma obra, quando a gente começou nossos trabalhos aqui na nossa cidade, isso aqui nos surpreendeu. Shaft de elétrica, simplesmente colocou a Land Rocha, sem nenhum tipo de estrutura de sustentação. Tem a estrutura aí, você vai ver a estrutura na próxima imagem. Mas olha aí, olha a quantidade, não é uma Land Rocha na densidade. Pegaram a Land Rocha, simplesmente apoiaram sobre o shaft e falaram, tá ok. Isso aqui deu trabalho, mas desmanchamos tudo, conseguimos aí trabalhar, não foi necessário nada judicial, levamos a informação, a construtora fez tudo com a nossa supervisão, usaram o produto certinho, fizeram certinho. Aí, Luiz, mostra aí a gaiola, olha aí a telinha. E essa não é de metal. Uhum. Essa era a estrutura para sustentar aquela que sustentava a Land Rocha. Olha o pedacinho da Land Rocha aí do lado. Exatamente. Como que isso? Olha lá o buraco, olha a passagem, quantidade de calor. Exato. Não é? Em menos de 2 minutos, daí tudo ia desintegra. Ia desintegrar. Exatamente. Olha, Ingrid, dá para a gente falar mais coisa. Dá. Nós temos ainda 10 minutinhos. Eu gostaria que a gente falasse um pouco mais desses erros e como que a gente hoje pode corrigir isso. A gente vê aqui erros claros por 2 motivos. Falta de projeto, com uma especificação adequada de qual tem que ser o sistema, qual tem que ser o produto. E a gente vê também questões de erro de instalação. Os sistemas de Firestop, na maioria das vezes, não são sistemas complexos de instalar. Porém, você precisa de uma mão de obra que saiba instalar corretamente e que entenda a importância. Porque, por exemplo, eu preciso colocar a fita ao redor do tubo. É algo difícil? Não é. Só que se o instalador não entende a importância daquilo, ele vai fazer o que aconteceu nas outras imagens. Ele vai deixar fresta, ele não vai colocar a quantidade de voltas corretas. Então, por isso a importância de ter uma mão de obra, uma empresa qualificada, que entende a importância daquele sistema e como ele tem que ser instalado exatamente. Né? Então, a gente vê muito bem isso. Erros, né? Falta de projeto e erros de instalação de mão de obra. Porque parece ser simples, mas tem que ser visto detalhes específicos. Há pouco tempo atrás, eu fiz algo diferente ao longo desses 15 anos da empresa. A gente chegou a apresentar uma proposta para fazer um trabalho em 15 torres. Um complexo de torres. E aí o construtor falou, Roberto, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, pode fazer. Eu vou comprar o material da Hilt. Falei, ótimo, já é um grande avanço. Só que eu queria a sua assessoria, o seu acompanhamento para a minha equipe instalar. Falei, beleza. Só que eu vou deixar claro uma coisa. Você vai ter que designar 3 pessoas do teu time
Primeiro a gente vai explicar como que funciona cada material. Vai sentar comigo lá na sala de aula lá da construtora e nós vamos entender como que isso funciona. E esses 3 que vão fazer a instalação, eles vão ficar comigo do começo ao final da obra. Você sabe que o resultado foi bacana? Porque fiquei amigo dos 3 e faziam com zelo. Eu não sei se porque eu estava ali todos os dias, sabe, acompanhando, e eu não dava trégua, né? Falava, ficou errado. Faz de novo. Arruma de novo. E quando terminava cada etapa, eles iam fotografando, montando um banco de dados e depois no final do dia me mandavam. Mandavam para mim um diário de obra, coisa que ninguém faz. Exato. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Né? Então, hoje, a gente sempre comenta, só que assim, cuidado. Eu vou colocar meia volta de fita só. Não vai fazer a função Firestop. Né? Então, hoje, você citou, não é algo difícil de se fazer. Mas exige cuidado. Exatamente. Exige conhecimento. Eu vou fazer a instalação da lã de rocha. Tem alguns cuidados. Comprei a lã de rocha atendendo. Como que eu torno essa lã de rocha realmente autoportante? Como que eu vou aplicar o revestimento ablativo e ele, claro, não vai rachar? Tudo isso. Exatamente. Então, em tudo, Ingrid, eu falo que a gente tem que buscar um pouquinho de experiências de quem já está no mercado. Quem hoje... De quem é referência no mercado, de quem faz corretamente no mercado. Boa, vou corrigir. Boa. De quem é referência no mercado. Né? E com todas as letras. Eu não troco o produto de vocês por outro produto. Porque não tive a experiência de usar outros produtos. Mas assim, a facilidade que a gente tem com vocês é muito grande. Né? O produto chega rápido. Nunca tive problema de devolução. Tudo redondinho, tudo. Eu só fiquei triste que agora vocês deixaram, né? Vocês estão agora com o depósito de vocês longe, né? Um pouquinho mais longe. Mas continua chegando rápido. Mas chega rápido ainda, menina. Sim. Eu até comentei com a moça lá que fez a venda pra gente. Ela falou, Roberto, agora nós estamos em outro estado. Falei, ixi, vai demorar para chegar? Não, vai chegar no mesmo prazo. E chegou, menina. Exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro da Hilt. Sabe, como que nasceu, como que, sabe, os projetos, onde tem as fábricas, é algo fascinante, né? Então, assim, parabenizo você por estar hoje aí numa empresa que, sem sombra de dúvidas, é referência no segmento da construção civil e principalmente em produtos Firestop, né? E fico mais feliz em tê-la conosco. Você veio de outra localidade, né? E veio aqui para a nossa cidade, nossa querida Ribeirão Preto. Eu não gosto muito de falar, né? No podcast eu não gosto muito de falar de tempo, não gosto de falar, mas eu gosto de falar muito da minha cidade. Né? Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa e eu fiquei muito feliz com a sua vinda aqui. Tá? Então, eu queria agora, nós temos alguns minutinhos, eu vou deixar agora para você falar um pouquinho, encerrar aqui o nosso podcast e passar aí para os nossos seguidores, para o pessoal que acompanha os nossos trabalhos, deixar uma mensagem aí para quem está começando no segmento e uma mensagem para aquele que já está no mercado e que às vezes é um pouco cabeça dura. Esse é o mais difícil. Esse é mais difícil. Mas, como eu sempre digo, a gente tem que ser rocha e tem que bater, persistir, até a gente conseguir ter gente, falar, opa, a Ingrid falou um negócio, tá certo, o Roberto frisou, o Paulo, e aí
vai. Então, quanto mais gente nós temos envolvidas, né, nesse segmento, e eu sempre gosto de falar, em todos os meus podcasts, eu gosto muito de falar uma coisa chamada conscientização. Então, não adianta a gente buscar um produto bom e falar, eu vou colocar um terceiro para instalar. Você não vai dormir. Eu não durmo. Então, deixa aí uma mensagem da Ingrid, da Hilt, Claro. tá? Para a gente fechar o nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Obrigado. Agradecer, vou olhar, porque eu Beleza, estou agradecendo a você, Roberto, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com você. A gente já teve várias interações e você sempre se mostrou um profissional muito dedicado, né, e à causa da proteção contra incêndio e muito correto. Então, primeiramente, muito obrigado. É um prazer poder estar aqui. Maravilha. E como mensagem final, né, a gente gosta muito de ressaltar a importância de uma especificação correta, de um produto correto, porque a proteção contra incêndios, a parte de selagem ali da compartimentação, o principal objetivo é salvar vidas. Esse é o nosso principal objetivo. A Hilt, ela é muito baseada em 3 pilares: sustentabilidade, produtividade e, para mim, o mais importante, saúde e segurança. Né? Então, todas as nossas ferramentas têm muito bem embarcado esses 3 pilares, aumentando a produtividade, são equipamentos seguros, e essa linha é uma linha totalmente dedicada à parte de saúde e segurança. E com o objetivo de salvar vidas, de proteger o patrimônio, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa batalhou anos para comprar aquele apartamento e ela perder aquele apartamento da noite para o dia é muito complicado. E ninguém quer ter essa responsabilidade nas costas. Então, é importante trabalhar corretamente, desde o projeto até a execução, para você, como o Roberto falou, poder dormir tranquilo, com a cabeça tranquila. E a Hilt tem uma série de produtos e soluções que pode auxiliar vocês projetistas, vocês construtores, vocês síndicos, auxiliar no dia a dia, na execução, no projeto e na manutenção desses sistemas. E estamos aqui à disposição para poder dar todo esse suporte para vocês. Então, a Hilt tem isso como base, como fundamento, é algo pelo qual eu me apaixonei, que é a proteção contra incêndio, e ver como isso é importante dentro da Hilt me faz ser ainda mais feliz de poder estar trabalhando nessa companhia. E essa é a mensagem, né? E qualquer suporte ou apoio que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Passa o teu contato, Ingrid. Vamos lá, manda o contato aí. O meu e-mail é ingrid.meres, tudo com i e demudo, @hilt.com, tá? E o meu telefone é DDD 11 94338 9590. Legal, Ingrid. Muito bom. Bom, vamos. Obrigado, Ingrid, pela sua presença. Fiquei muito feliz aí em tê-la aqui. O nosso podcast hoje foi top. Foi muito bacana, né? E eu queria, mais uma vez, de coração muito aberto, agradecer a todos que em tão pouco tempo têm contribuído com o nosso canal Fique de Olho. Eu me surpreendi. Muitas pessoas procuram a HDR e falam assim: Roberto, fala mais sobre aquele assunto, o tema é envolvente, eu não imaginava que segurança contra incêndio fosse algo assim tão fascinante, né? Principalmente quem é do segmento, quem é bombeiro, meio suspeito em falar, né? Qualquer bombeiro hoje, ele tem paixão pela proteção contra incêndio. Mas engenheiros, arquitetos, técnicos, então muito obrigado pela devolutiva, que tem sido muito positiva, tá? E vamos encerrando mais um podcast e em breve soltaremos mais aí, teremos um convidado novo na próxima semana, tá? Vou deixar aí um ponto de interrogação, tá? Nós vamos falar um tema também que está bem caloroso aí no nosso mercado, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e fique de olho. Valeu!